Boa tarde, pessoal. Para a gente é uma satisfação enorme estar aqui novamente com vocês em mais uma videoaula. Eu sou Leandra, estou na coordenação pedagógica aqui do Bahia Produtiva e hoje a gente vai estar falando sobre um tema que é muito interessante e que eu acredito que em toda a comunidade que a gente vai, que a gente está passando por aí, é um tema que as pessoas sempre demandam da equipe de ATE, que é sobre hortaliças. E hoje a gente está aqui com o Pablo, que vai estar falando um pouquinho para a gente sobre essa temática, né, do planejamento, como fazer o planejamento da produção de hortaliças. Mas aí eu vou passar aqui para a equipe também, fazer sua saudação inicial e dar as boas-vindas aí para vocês. Boa tarde a todos e todas. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto, sou técnico de campo e hoje, como o Leandro acabou falando, a gente vai ter essa palestra hoje maravilhosa que é tratar sobre hortaliças, né? Então isso é uma maravilha e a gente vê que nossa telinha hoje aqui está começando a encher de pessoas aqui de ACRs e vamos lá, né? Tocar o barco para frente e fazer dessa tarde hoje um dia bem aproveitável hoje. Muito bem. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Milena, todos aqui eu acredito que me conhecem, né? Faço parte da equipe de ATE do projeto Bahia Produtiva. Estou como coordenadora de campo dessa equipe, né? Junto com Leandra e com o Roberto. E quero agradecer, né? Primeiramente a Pablo por ter aceitado o nosso convite e que eu sei que ele vai trazer muitas informações aí, conhecimentos, não só para os ACRs, mas para a gente também, enquanto equipe. E agradecer a todos os ACRs e as ACRs aí, a ACA, que pôde estar aqui com a gente nesse momento. Digo a vocês para aproveitarem, né? Pablo é um grande profissional, tive a oportunidade, a felicidade de estudar também aí na área da agronomia com ele. E nosso objetivo com essa videoaula de hoje é capacitar vocês, né, para estar auxiliando aí os agricultores, as agricultoras que vocês acompanham, poder fazer um planejamento da produção de hortaliças, mas que seja mais eficiente, né, Pablo? Que tenha também essa preocupação de reduzir os gastos, de poder saber a quantidade de semente, de adubo, né, de evitar os imprevistos que a gente sabe que acontecem, mas que você consiga aí também, né, levar informações para melhorar a produção, seja no quintal de casa, né, como a Leandra falou, todo mundo aqui hoje tem que ter pelo menos um pé de coentro, gente, no quintal, né? Então, que vocês consigam absorver o máximo para poder diversificar cada vez mais esses quintais, né, essas roças, essas unidades produtivas que vocês trabalham, porque vocês, né, são nossa ponte, né? Então, por isso que é importante vocês pegarem caderno aí, anotarem, né, o que Pablo for trazer, tirar dúvida e que vocês tenham aí uma tarde maravilhosa, junto com a equipe, junto com o Pablo e o Osto que está aí nos auxiliando nesse dia. Até já. E aí, Pablo, vou passar para você já a palavra, para você se apresentar e falar um pouco aí, né, da sua trajetória e desse tema que a gente trouxe, e pedir para que todos deixem os áudios desligados. Se precisar falar, pode ligar. E também a gente vai deixar um espaço no final para tirar dúvidas, né? Leandra até sugeriu a usar o chat, né, Leandra? Isso. Pablo vai fazer a exposição dele, né? E aí, no final, a gente vai deixar um tempinho, Pablo, para os ACRs que tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta. Daí, vocês podem se inscrever aí no chat, do ladinho aí da tela tem um chatzinho, você se inscreve, coloca lá que está se inscrevendo, e depois a gente vai fazer aqui as inscrições e vai passando para vocês. À medida que a gente for passando para vocês, vocês abrem o microfone e faz a pergunta, tá bom? Mas a gente vai passar agora para Pablo aí. Prontinho. Seja bem-vindo, Pablo. Boa tarde a todos e a todos.
É um prazer estar aqui nessa sala virtual. Assim, para mim é um prazer muito grande receber esse convite da SEDASB, por ser referência aqui no nosso território em agroecologia. E eu fico muito assim feliz em estar podendo contribuir num quadro de equipe de tão valorosos profissionais, né? Agradeço de coração aí a Milena, o Washington, Leandra, Roberto. Eu sei que vocês já fazem um excelente trabalho aí no campo e tenho um prazer muito grande em socializar conhecimento, principalmente se for direcionado para a agricultura familiar, né? Então, boa parte da minha trajetória foi direcionada para a agricultura familiar, desde o início do curso técnico, graduação, especialização e mestrado, né? Vejo aqui algumas pessoas conhecidas, está ali a Aline, colega contemporânea de Ituaçu, também está ali presente, participando. Os ACEs, tanto do Agreste como de Lajinha, a qual estou como consultor, elaborando os planos de investimento lá do Quilombo. E vai ser um prazer participar hoje, principalmente num tema muito importante, que é a questão do planejamento da produção de hortaliças, né? Então, às vezes, os profissionais eles ficam muito direcionados e focados na parte da produção e esquecem do planejamento. Então, eu espero que eu possa contribuir com todos vocês, né? Eu, como a apresentação inicial, eu sou de Banhos da Lapa, nasci de Banhos da Lapa e fui fazer o curso técnico em agropecuária em Januária, e aí finalizei o curso técnico em Guanambi, na Escola Agrotécnica Federal Antônio José Teixeira, hoje IF Baiano Guanambi. Vim para a Conquista em 2003, 2004 para fazer agronomia na UESB, né? Onde fiz agronomia na UESB. Em 2014 eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em Ciência e Tecnologia de Semente em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. E logo após eu fiz o mestrado em Produção Vegetal no Semiárido no IF Baiano Guanambi. Então, hoje, resido em Vitória da Conquista, desde então, quando cheguei em Conquista, onde a gente mora na zona rural de Conquista, no povoado chamado Estiva, a 10 quilômetros de Vitória da Conquista, num sítio com o nome Sítio Vale da Jaqueira, onde a gente está num processo de certificação orgânica e há um bom tempo trabalhando com produção agroecológica, né? Então, espero que eu possa contribuir um pouco com vocês do conhecimento que a gente vem adquirindo nessa caminhada aí. Acho que a apresentação tá bom, Breno. Muito bem, pode ficar à vontade. Até complementando aí, a gente lançou hoje uma videoaula sobre esse tema da certificação orgânica, que já convidar o pessoal para assistir, que você também faz parte, né, Pablo, do grupo aí. Então, eu fiz um bate-papo com o presidente da Rede Povos da Mata, então, só esse parênteses aqui para o pessoal assistir. Mas é isso, que bom. A gente já está vendo aí o tanto de conhecimento, né, que você tem. Ao olhar para o seu quintal aí, a gente já sente, né, essa coisa de estar mesmo diversificando, de estar multiplicando, e sei que você vai trazer muitos elementos aí para esses jovens estarem multiplicando nas associações. Então, vamos lá. Bom, quero plantar hortaliça, Pablo. Por onde eu começo? Bom, é interessante que você comentou em relação à certificação orgânica, que a gente está nessa caminhada aí, você faz parte desse processo também, lá no núcleo, né? Faz parte desse processo, a SEDASB fez parte de todo esse processo e continua acompanhando todo o processo da certificação, né? Tem Rogério, que também é da SEDASB, que faz parte do processo. Então, é muito importante essa discussão da certificação, e que vocês tiverem a oportunidade, os técnicos, os acessos, sei que nem todos são técnicos, mas tiveram a oportunidade de dar uma olhada do passo a passo, porque a gente precisa levar esse processo de certificação orgânica para os quilombos, para as áreas de agricultura familiar, para que possam ter acesso à certificação, certo? Enquanto isso, vou compartilhar minha tela aqui.
E lembrando, pessoal, que para você pensar em certificar, né, os seus produtos, você tem que começar da base, né, da semente, de onde adquirir. Então, como o Pablo está falando, como vai planejar, né, Pablo, o plantio de hortaliças, então, já pensar nesse momento de como é que eu vou plantar para poder também certificar, né? Inclusive, esses quilombos que vocês já acompanham, eles têm tudo para poder estar certificando, porque eles vão iniciar um projeto coletivo, né? Então, é, já é um chamado aí para já, desde agora do começo, começar aí já buscando seguir esses passos. Conseguem visualizar a apresentação? Sim. Conseguem? Eu não estou conseguindo visualizar vocês, né? Então eu só estou vendo aqui a imagem da cerca viva, das cachorras aqui, Cristal e Elis, tá aqui na minha frente, e Mel. Mas eles Mas dá para a estão. gente visualizar bem, Pablo. Então, beleza. Então, assim, o tema ele é muito interessante no sentido de discutir essa questão do planejamento e produção de hortaliças. E o foco dessa apresentação minha aqui hoje é justamente fazer esse recorte dentro do planejamento. Então, vocês podem perceber que em alguns momentos eu não vou aprofundar um pouco na produção de hortaliças, porque eu acredito que vocês já tiveram ou vão ter algum momento para ter essa abrangência dentro dessa temática, né? Eu acho interessante, Milena, e a equipe da CEDASB, essa parte da produção de hortaliças, dá para ser feito um curso do plantio, do planejamento, plantio até a comercialização. Então, cada etapa dessa aqui é um tempo desse para a gente trabalhar e discutir junto com os técnicos, junto com os agricultores, esse passo a passo, né? Então, quando a gente veio trazer essa ideia de planejamento da produção de hortaliças, é um gargalo que a gente vê, percebe intensamente para quem trabalha com hortaliças, que é a descontinuidade da produção. Então, não sei se vocês já observaram, e aí eu falo, o que eu estou comentando com vocês aqui não é apenas do ponto de vista teórico, acadêmico, mas é o que eu experimento aqui dentro do sítio Vale da Jaqueira. São as grandes dificuldades que a gente tem, que é justamente, é, além de planejar, executar o processo de toda a produção de hortaliças, né? Então, a gente sabe que o mercado ele necessita ter essa produção escalonada e ter essa produção constantemente, né? Então, observa os centros de distribuição, os centros de distribuição de conquista que abrange e absorve boa parte da produção da região do território, toda terça e toda sexta ele é aberto para os produtores irem comercializar seus produtos. Então, independente se você vai ter produto ou não vai ter produto, vai ter sempre algum produtor que vai estar lá comercializando e vai ter aquele atravessador que tem a necessidade de absorver aquela demanda porque precisa repassar para os clientes deles em relação à sua produção, né? E aí eu falei um exemplo específico de conquista, mas a gente pode também levar às feiras dos municípios de vocês. E aí, um exemplo próximo, por exemplo, a feira de Piripá, que é a comunidade Lajinha, comunidade do Quilombo, Lajinha região, participa da feira, né? Então, para que a gente possa ter sempre na feira produtos, a gente precisa planejar nossa produção. E aí a importância de a gente estar aqui numa sala como essa, num dia como esse, né? Observando essa temática para que vocês possam repassar para os agricultores e agricultoras esse tipo de conhecimento. Então, quando a gente trabalha e pensa na questão da produção de hortaliças, a gente entra nesse universo da olericultura, né? Então, olericultura, olos, oleres, hortaliça, né? E colere, cultivar. Então, é culturas oleráceas, né? Que é cultivar essas hortaliças, que é muito diferente dessa ideia de horticultura. Então, existe essa diferença entre horticultura e olericultura. A horticultura é uma ciência onde ela abrange várias outras atividades, que aí a olericultura, ou seja, a produção de hortaliças, está dentro desse estudo, dessa temática, da horticultura. Então, a horticultura entra
olericultura, silvicultura, fruticultura, floricultura, as plantas medicinais, cultivo de cogumelo e a jardinagem. Então, o mais correto é colocar e argumentar, apesar que, do ponto de vista do meio acadêmico, ainda aceita esse trabalho e ter essa discussão em relação a hortaliças, mas, de certa forma, o correto é trabalhar em torno da olericultura, que é essas culturas oleracas, que são o cultivar dessas hortaliças. E aí eu venho trazendo um dado, que aí é um dado, e principalmente a gente está aqui dentro de uma casa, instituição agroecológica, tanto aqui o Sítio Vale da Jaqueira como a SEDASV, né? Que aqui dá para a gente trabalhar e observar, é um dado de 2014, a Associação Brasileira de Comercialização de Sementes, ela ainda não atualizou, ela sempre vem atualizando essas informações em relação a essa cadeia produtiva de hortaliças no Brasil. Mas eu fiz questão de trazer esse dado porque a gente, se vocês observarem, o que gira em relação a capital, né, isso aí em bilhões, né, em relação à produção de hortaliças no Brasil. Então a gente olha aí, o verdinho que vocês estão vendo aí é a parte do produtor, o laranja, o amarronzado é o atacado e o varejo é o azul. Então, observem a importância, e eu achei interessante que Milena antecipou esse processo, que de trabalhar hortaliças, a gente tem que pensar na ideia de reduzir custos básicos de implantação e manutenção da cultura para que a gente possa obter um lucro maior dentro da unidade de produção, né? Então, vocês observem aí que dentro dessa cadeia produtiva, o agricultor o produtor é o que recebe menos da cadeia, né? Então, observem a discrepância que chega a ser quase que 3 vezes mais, né, do que o varejo, né, ou seja, o consumidor acaba pagando um valor 3 vezes mais do que o produtor. Então, a gente está aqui dentro do universo, e aí é interessante destacar a ação da assistência técnica pública, a ação das associações, das cooperativas, para que a gente possa reduzir esses espaços, né? O que espaços são esses? Ou seja, aquele agricultor que está acostumado a vir aqui para o Ceasa de Conquista, repassar seu produto no Ceasa, e do Ceasa, aí tem os atravessadores, e que vai lá repassar nas feiras para o consumidor, e a gente reduzir essas distâncias. Dentro da cadeia produtiva de hortaliças, e aí saindo do universo nacional e partindo para o universo local, a gente tentar ir direto para o consumidor, principalmente nesse momento de pandemia, né? Então, a gente observa que, nesse momento de pandemia, aqueles agricultores que já tinham começado a fazer sua rede de contatos, fazer sua comunicação via internet, fazer sua comunicação no boca a boca, na abertura de porteiras do seu organismo familiar agrícola para os consumidores, ele não sentiu e não sofreu tanto impacto como alguns agricultores possam ter sentido, né? Então, esse gráfico é interessante, que mostra essa diferenciação aí entre o valor que o agricultor recebe e o valor que o consumidor paga para os atravessadores, etc. Então, dentro desse universo, eu trago aqui mais um gráfico em relação a essa cadeia e esse valor que o agricultor recebe, que aí é mais um ponto dentro dessa discussão agroecológica, né? Então, a gente pode, imagine aí, a margem bruta desse agricultor é praticamente aí um pouco mais um pouco mais da metade do que ele recebe, né? Então, ele chega em 49, 50% de custo total com insumos, né? Com mão de obra e insumos. Então, dentro desse universo, dentro dessa configuração nossa, com assistência técnica voltada para os princípios agroecológicos, né? Aqueles agricultores que já trabalham dentro dos princípios agroecológicos, aqueles agricultores que estão e têm interesse de começar a transição agroecológica, a gente começa a perceber
onde estão os gargalos que a gente pode se livrar, né? Primeiro, boa parte desse custo total, observe aí, chega quase 50% do custo total de produção, é destacado entre herbicidas, agroquímicos e fertilizantes, né? Então, observe que dentro nessa cadeia nossa, dentro desse universo da produção de orgânicos, desse universo da produção agroecológica, a gente tem como reduzir esse custo de produção, né? Reduzir esse custo de produção como? Eliminando logo a utilização de herbicidas, a utilização dos agroquímicos e a utilização desses fertilizantes químicos sintéticos, porque a gente passa a ter essa modificação e esse planejamento nessa transição agroecológica, né? Então, em todo momento aqui, eu vou citar e vou comentar com vocês esse processo, imaginando vocês ainda, uma boa parte de vocês, trabalhando no modelo convencional, mas já com esse interesse de iniciar essa transição agroecológica, que é um passo a passo. Eu falo assim porque eu também experimentei esse momento de transição, né? Então, hoje, eu tenho uma experiência maior para socializar, no sentido de não ser tão radical no processo dessa transição, como nós somos aqui no sítio Vale da Jaqueira, né? Então, a gente tem possibilidades e tem alternativas e dentro desse processo de transição agroecológica, seguir os degraus, né, dessa transição de uma forma mais leve e que o agricultor sinta menos esse impacto e essa ruptura do modelo convencional para o modelo agroecológico. Então, dentro desse universo do negócio das hortaliças, é interessante destacar, e eu destaco isso para vocês, esse sentido, né? Então, a gente observa que dentro dessa cadeia, os produtores, a gente acaba recebendo 3 vezes menos do que o consumidor paga, né? E a gente tem, mesmo recebendo 3 vezes menos, a gente tem a possibilidade de reduzir aí praticamente. Então, eu consigo deixar claro isso para vocês ou existe alguma dúvida nessa possibilidade? Então, apenas mostrando esse gráfico, é possível a gente observar que existem essas possibilidades, né? Que não são tão fáceis. Algum microfone está aberto? Alguma dúvida? Então, posso seguir o bar. Então, Ô, Pablo, só uma consideração, né? Porque a gente percebe nitidamente o quanto que os agricultores ficam à margem mesmo, né? São eles que estão ali produzindo, com cuidado com o solo, cuidado com a planta, mas você vê que aí a questão dos atravessadores ainda chega, né? Recebendo a mais. Mas você trouxe aí muitos elementos que é isso, é o trabalho agora de estar reduzindo os custos para poder o agricultor, né? Mesmo que ganhe pouco, mas aquele pouco seja dobrado, né? E a gente já vem trabalhando muito com isso, né? Leandro e Roberto aí pode até reforçar, mas a gente já vem trabalhando para substituir os adubos, a gente já trabalha com as caudas, né? Que são os biogels, e usar o adubo que tem aí dos estercos, dos animais, as cinzas que a gente tem aqui, alguns, você vai ver, tem alguns acerres que tem casa de farinha. O pessoal não usa a manipoeira, Pablo, não usa as cinzas, então, assim, tem sido um trabalho, né, Leandro e Roberto, de formiguinha, pessoal, isso é nutriente, a urina de vaca tem todos os nutrientes, então, até para você reforçar aí, porque quando vem gente de fora, acho que o pessoal também tem um olhar mais, né, o quanto que eles estão desperdiçando esses nutrientes que estão aí de graça nas comunidades, então... É bem isso mesmo que você trouxe. Pode estar diminuindo os gastos e usando o que tem, que é agroecologia, né? Que é isso. É isso, é perfeito essa colocação sua, Milena. Porque, assim, necessariamente, a gente não vai conseguir, de uma forma imediata, tirar e sair dessa comercialização para os atravessadores, né? Então, a gente percebe que dentro dessa
dessa comercialização e dessa produção agroecológica, a gente observa um mercado mais justo, né? Então, mesmo tendo dentro da cadeia alguém que faça uma ponte entre o agricultor e o consumidor, essa comercialização ela é bem mais justa do que a comercialização desses atravessadores convencionais, né, que já estão acostumados a comprar a produção convencional. Então, a gente tem que buscar e nos fortalecer. Por que a gente traz essa discussão aqui? Porque esse fortalecimento dessa produção agroecológica e essa possibilidade de certificação orgânica, ela é possível, ela é uma realidade, né? Então, a gente pode e tá fácil da gente buscar essa certificação para todos nós, né? A gente está aqui em uma área pequena, agricultura familiar, mas a gente está buscando e está iniciando a caminhada na produção orgânica certificada. Será que é porque só um ator global que pode ter uma produção certificada? Será que só um grande produtor que achou interessante o marketing do orgânico e quer produzir orgânico que ele consegue produzir? Então, já temos exemplos dentro do próprio estado da Bahia e estamos tendo exemplo dentro do nosso território que é possível a agricultura familiar de uma forma organizada, trabalhar e buscar a sua certificação orgânica. E a gente consegue ter resultados melhores no valor da produção, né? Então, é interessante a gente discutir essa relação, e eu trouxe aí essa produção em relação a milhões de toneladas, né? Então, observe aí do pico maior entre a produção aí de melancia, tomate, alface, cebola, repolho, milho, abóbora, cenoura, pepino, abobrinhas, para mostrar para vocês que não é um mercado apenas de subsistência, né? De soberania alimentar. A gente tem a possibilidade real, dentro de trabalhar com as olerícolas, de o nosso excedente comercializar e ter renda dentro do organismo familiar agrícola, né? Então, a gente pensa sempre, não adianta também a gente querer produzir as olerícolas e chegar no meio-dia, na hora do almoço, na casa da gente, a gente não ter os produtos que a gente produz em nossa unidade familiar, né? Então, é possível a gente trabalhar soberania alimentar, trabalhar a subsistência da família e também comercializar esse excedente. Mas, para isso, precisa desse planejamento, né? Então, para ter um excedente, a gente precisa planejar o que a gente tem de costume de comer na semana em relação às olerícolas e ver no mercado mais próximo o que a gente consegue de culturas e espécies para que a gente possa estar produzindo e comercializando na comunidade, comercializando nas feiras locais, comercializando nas feiras regionais, etc, né? Eu, há um tempo atrás, a gente pensava e discutia delivery apenas no meio urbano. O delivery se tornou realidade até no meio rural, né? Então, observe que mesmo a comunidade rural, às vezes a gente acha que a gente produz no campo e é apenas o pessoal da cidade que deve absorver os nossos produtos. Mas a gente acaba esquecendo que os nossos vizinhos também consomem, né? Então, é uma possibilidade também de comercialização da nossa comunidade, dos nossos vizinhos, de comercializar os nossos produtos. Então, é um mercado próspero que tem uma ação estratégica no país. E entre valores de produção, aí mostra aí a questão da produção de tomate, é o pico maior, né? Alface, melancia, cebola, cenoura, repolho, aqueles outros que eu citei lá na frente, em relação ao valor de produção. Então, o custo maior da produção acaba sendo a questão do tomate aí por N fatores, né? Eu trago um dado aqui mais atualizado em relação à Agroanual de 2018, onde ele mostra também essa relação, né, de produtividade, tonelada por hectare, e custo total, receita e resultado. Então, se vocês observarem aí,
aquela projeção que a Associação Brasileira de Comercialização de Sementes coloca lá, aquela relação de 3 vezes mais em relação ao consumidor, ela também acaba sendo um pouco real aqui, né? Então, observe que o agricultor ele ainda fica muito à margem da questão dos insumos, né? E eu falo isso por experiência própria, né? A gente produzia e tinha uma relação muito boa, conseguia a produtividade excelente, mas quando chegava no final, quando a gente via os resultados, boa parte do nosso recurso que vinha, nossa receita na propriedade, ficava nos boletos que a gente tinha que pagar na casa de insumo, né? Então, que produtividade é essa? Que resultado agronômico, né? Que aí mais para superar o ego, né? Então, que resultado excepcional é esse, sendo que boa parte desse resultado fica com terceiros, né? Então, é possível a gente trabalhar de uma forma diferenciada para que a gente possa também, que boa parte desses resultados fique com a energia que a gente aplica naquele esforço da lavoura, né? Então, mostra aí mais essa informação em relação à produção de hortaliças. Isso é um impacto importante dentro do país, dentro dos municípios, dentro dos territórios, dentro dos estados, né? Então, a gente observa muito isso nas regiões. É comum a gente ir na zona rural e, às vezes, na hora do almoço, isso aí, a gente vê que tem a produção, tem o quintal, com possibilidade de produzir, e a gente, às vezes, não tem umas folhosas, né? Um tomate, um pimentão, produzindo para o consumo interno. Então, é esse estímulo que eu acho que se a gente consegue, através de uma atividade como hoje, a gente estimular os ACS que estão nas pontas, né, para que possam estar estimulando os agricultores a que possam estar produzindo, mesmo que não nesse primeiro momento, produzindo para comercialização externa, mas que eles possam estar produzindo para o consumo interno, para a alimentação dos seus familiares, certo? Quando se fala em planejamento de produção, a gente tem aí essa relação, né? Então, para ser um eficiente, a gente pode ter um eficiente planejamento, né? A gente precisa pensar nesse eficiente planejamento, mas para que ele possa ter sucesso, ele precisa ter uma eficiente execução, né? Então, em alguns momentos, a gente pensa sempre na eficiente execução, mas a gente acaba esquecendo os planejamentos. Então, vamos imaginar, a gente está trabalhando dentro do sistema agroecológico, né? E peço perdão, nesse momento, quem trabalha as hortaliças dentro do sistema convencional, eu não vou comentar e direcionar para o sistema convencional, e sim dentro do sistema agroecológico, né? Então, a gente precisa, para que a gente possa ter essa eficiente execução dentro dessa produção agroecológica e qualquer cultura, né? A gente precisa ter esse eficiente planejamento, porque é muito diferente a gente chegar numa lavoura convencional e a gente, no máximo ali 30, 60 dias, a gente fazer o processo de correção de acidez de solo, né? Aração, e já preparar o solo e vir com adubação química de rápida absorção ali e resolve o problema. O nosso processo é um pouco mais lento, a gente precisa, e é importante esse planejamento, porque a gente precisa antecipar os processos, né? Então vamos imaginar, se eu vou plantar, por exemplo, estou preparando a área para plantar morango ano que vem, né? Nessa área que eu vou plantar morango em março do ano que vem, eu já estou começando a trabalhar essa área agora. Então começar a trabalhar a adubação verde, né? Então vai entrar a mucuna, aí depois entra o feijão, né? E aí vai nesse processo para chegar lá, quando chegar no momento do transplantar as mudas de morango, esse solo já está, de certa forma, com um equilíbrio maior do ponto de vista nutricional, do ponto de vista da microbiologia, e etc. Então, para que esse planejamento seja eficiente, né, precisa ter uma eficiente execução e precisa ter para que tenha esse sucesso na produção. Então, muitas vezes a pessoa é eficiente na execução, mas acaba não sendo eficiente no planejamento e acaba atropelando alguns processos.
certo? Então, entre os aspectos importantes, né, a gente precisa observar essas condições da área, e aí essa parte mais agronômica em relação à produção de hortaliças, eu não vou aprofundar muito, porque eu quero aprofundar mais e como seria esse planejamento dessa produção, né? Então, as condições da área, a gente observar em relação à declividade, a valor nutricional do solo, a questão da acidez, né? As práticas agroecológicas que a gente trabalha em relação ao solo, né? Então, todas essas condições, elas precisam ser observadas, né? Para que a gente possa estar direcionando esse planejamento e essa produção que a gente deseja colocar. Então, são condições importantes, são aspectos importantes. Dentre eles, são 2 aspectos que eu coloquei aqui que eu considero assim como fundamental dentro desse processo de planejamento. Essas condições da área, que boa parte se preocupa muito mais com essas condições da área, né? E esquece da segunda parte, que são as condições de mercado. Eu confesso para vocês que essa condição de mercado eu tive que aprender apanhando. Infelizmente, dentro da academia, ela não me preparou para que eu tivesse essa expertise de observar e analisar o mercado como um todo. E eu falo mercado, não mercado o mercado distante, eu falo mercado local, né? Então, quando eu plantei minha primeira roça de pimentão, isso ainda estudante de agronomia, eu tive que apanhar em relação ao mercado, ou seja, o relacionar, você ir comercializar lá na pedra, você saber quem são as pessoas que compram os produtos, sem saber a questão do preço que é de acordo a cada época, saber a qualidade do produto, qual o tipo do produto que o pessoal prefere. Por exemplo, eu plantei um pimentão, onde o pimentão naquele momento era um pimentão que era mais atrativo para os consumidores ou para os atravessadores que comercializavam para o supermercado, porque era um pimentão maior. E para aqueles que compravam para fazer feira livre, já não era tão interessante, porque ele precisava ter quantidade para juntar a redinha ou a bacia para comercializar em feira livre. Então, essas condições de mercado, elas são importantes. E para quem trabalha com hortaliça, a feira, ela é o shopping center, né? Então, a feira livre, o centro de abastecimento, ela é onde a gente vai observar as variações de preço. Então, é importante para o agricultor, é importante principalmente para o técnico, porque o técnico está ali dando suporte para o agricultor, ele está nesse dia a dia entre e sai de feira, para observar que aquela semana o tomate foi um preço maior, essa semana o tomate preço menor, e a variação do pimentão, a variação do alface, como é que eles preferem comprar o alface, como é que eles preferem comprar a berinjela, como é que comercializa o pepino, né? Então, esse dia a dia e esse contato com as feiras livres locais, elas são importantes para que a gente possa planejar. E nesse planejamento, a gente saber o que a gente vai ter que produzir, né? De acordo com o mercado. Eu vi o áudio abrindo aí, alguma dúvida, algum questionamento, alguma... Só eu que o povo não fala, aí eu vou falando. Não, na verdade, falar também. É um complemento, né, que a gente está nisso, de estar cada vez mais com os consumidores conscientes, de querendo saber de onde vem a minha abóbora, de onde vem a minha melancia, a minha hortaliça. Então, isso que você falou das condições de mercado, lembra muito isso, de você saber que o consumidor não está mais besta, não. Ele quer saber se a banana tem carbureto, quer saber... Então, assim, é o diferencial, né, de quem está aqui. Esses grupos que estão sendo capacitados aqui tem como fazer total diferença nos seus municípios, de chegar ali e botar, né, a gente sempre indica, né, Leandra, de colocar lá uma plaquinha, aqui não tem veneno, aqui é produto da agricultura familiar, porque as pessoas estão buscando isso, Pablo. Então, assim, para esses jovens que estão aqui, que são eles que são nossa ponte, né, a gente reforça isso.
De fazer mesmo. Você sabe que eu sou menina de feira, já comecei aqui com a feira, e a gente fazia esses cartazes, né? Desembrulha menos, como é que é? Descasca mais, desembrulha menos. Então, assim, são mensagens que se a pessoa coloca ali na sua barraquinha, já chama a atenção. E até lembrando aqui que eu vi Fabiano tá aí, a gente tem o pessoal do Timorante, em Nova Canaã, que eles costumavam, falou assim, vamos colocar essas plaquinhas, porque a gente foi levando essas dicas e percebe quando a pessoa vê lá produtos de Timorante. Então, as pessoas já lembram, não? É da agricultura familiar, vem de lá, não vem do Ceasa, que não sabe de onde é que vem, né? Então, é mais isso mesmo, lembrar que os consumidores estão mesmo buscando alimentos de verdade. Pode Perfeito. falar aí, Leandro. Eu ia dizer a Pablo que não é um privilégio dele ter que entender sobre planejamento e estratégia de mercado, porque eu sou economista e na economia é o principal desafio da economia, né? Das ciências econômicas, que é responder essas questões que você colocou, né? O que produzir, como produzir, quanto produzir, quando produzir e para quem produzir, né? E às vezes a gente acha que isso são questões que estão lá para os grandes analistas de mercado responder, e às vezes está aqui no nosso quintal. Muitas vezes a gente vai produzir a hortaliça pensando no Ceasa, se a gente observar bem, tem uma feirinha ali semanalmente, que se a gente levar a nossa produção para lá, como Milena bem colocou, bem divulgada, ter um processo de marketing também, essa questão, né, do alimento ter essa referência de onde foi produzido, que a gente vai ter esse acesso ao mercado com muito mais facilidade, e talvez o custo vai ser até menor, porque a gente não vai estar tendo que pagar um frete, a gente não vai ter que pagar, muitas vezes, um box ou aluguel de um espaço, né? Então, essas questões, elas são muito fundamentais, assim, no dia a dia mesmo. Acho que independente da cultura, né? A gente está falando aqui da produção de hortaliças, mas na nossa UPF aí, no dia a dia como um todo, a gente vai estar sempre fazendo essas perguntas, né? Até para o nosso consumo. Muitas vezes a gente está produzindo demais, o agricultor, a agricultora, né? E isso é bem importante para os ACRs, né? Porque eles elaboram um documento que é o planejamento da unidade produtiva, por meio do plano produtivo, né? Então, às vezes, observando ali, né? Às vezes até a família já está produzindo demais abóbora, ou está produzindo de menos alface ou coentro, não. Então, a gente tem como estar se fazendo sempre essas perguntas, né? O que produzir, como produzir, quanto produzir, para quem produzir, que a gente vai conseguir até elaborar um plano produtivo melhor para essa família. Léo Mãe e Ronê aí bem sabe essa questão da abóbora, né? Produziram muita abóbora e o mercado estava saturado, mas foi aquela coisa da gente estar também cuidando do marketing, né? De começar a estar mostrando esses produtos antes de chegar. Porque quando já está, né, Pablo? É igual o Pablo aí. Pablo está na propaganda, vai ter um morango. Todo mundo está esperando esse morango de Pablo. É interessante você citar essa questão da abóbora, que aconteceu já com a gente um caso parecido, quando a gente plantou uma quantidade de abóbora e a gente chegamos na comercialização no Ceasa, e aí o preço não era justo, né? Eu falei assim, por esse preço aqui eu não comercializo. Então pegamos, enchemos de abóbora na sala e comercializamos 100% dessa abóbora minimamente processada. Então a gente cortou abóbora por abóbora, ensacou, colocou nos pacotinhos, a gente fez essa comercialização, ou seja, a gente conseguiu ganhar 4, 5, 6 vezes mais do que a gente iria ganhar se a gente fosse comercializar direto no Ceasa. Então tem alternativas, principalmente a abóbora, ela consegue ter um tempo de prateleira maior, que a gente consegue ir escoando aos poucos essa produção. Então, e beneficiando, fazendo um doce de abóbora, caldos, né? Vendendo. Antes de você passar aí... decisão... pode falar. Eu ia dizer assim, que essa decisão também de mercado, de estratégia, de comercialização, ela tem que ter muito conhecimento, né? Porque às vezes a gente não sabe nem quanto está custando a nossa produção.
Então, acho que às vezes o agricultor, a agricultora acaba indo lá e vendendo. Eu vejo muito isso na coisa da farinha mesmo. Independente do preço, o pessoal está vendendo, né? Quando poderia também fazer todo esse processo aí de empacotamento, vem unidades menores, né? Então, por quê? Porque você sabia o seu custo de produção, né, Pablo? Então, você decidiu não vender, porque esse valor não cobre nem meu custo de produção, então eu não vou vender, vou pesquisar outras estratégias de fazer essa comercialização acontecer. Só um parênteses que tem uma pergunta de Vitor, se ele quiser fazer, que tem a ver com esse começo, né? Você pode falar, Pablo, mas eu até já adiantei para ele ali no chat, que é sobre as feiras. Cadê, Vitor? Tá por aí? Pode abrir seu áudio. Pode falar, Vitor. Boa tarde a todos. Está escutando aí? Boa tarde. Sim. Pode se apresentar. Então, é porque a pergunta era sobre as feiras, né? Eu já vi muitas feiras para divulgar os produtos e eu acho que ele falou de Lajinha, eu acho que a região dele aqui é próxima, não sei onde é que ele mora, é Condeúba. Então, eu queria saber se ele sabe de alguma parceria, tipo, para fortalecer essa questão da divulgação dos produtos aqui da agricultura familiar. Eu citei aí a questão de Lajinha, Vitor. Aí você está em Condeúba, e Iranil está aí perto também, que é a CR lá de Lajinha, porque eu estou acompanhando a comunidade lá do Quilombo Lajinha, né? Então, a gente está fazendo um trabalho, de certa forma, nesse plano de investimento, a gente está planejando para o futuro ampliar essa produção de hortaliças que já existe lá no município de Piripá, né? Já tem a feirinha lá que as famílias, alguns membros da associação já comercializam seus produtos lá e já tem esse traquejo em trabalhar de forma agroecológica, né? Então, eu citei porque nesse sentido. Mas já tem alguns trabalhos, principalmente lá no sentido de comercialização via PAA e PENAI, né? Então, é tentar buscar esses mercados institucionais também, né? Que são possibilidades também da agricultura familiar de estar inserido nesses mercados, ok? Ô, Pablo, encerrando, prometo, é a última. Boa. Só respondendo aí a Vitor, que o SEDASM já tem as experiências com as feiras agroecológicas, tanto em Piripá quanto em Cordeiros, que foi iniciativa dos grupos, né, Leandra, da Bahia Tech, que atuava lá, né, na época até eu trabalhava aqui em Conquista e participei também, a gente fez a capacitação dos agricultores nessas cidades, então, assim, a gente já tem essa experiência de movimentar as feiras agroecológicas nos municípios que a gente sente essa abertura, porque tem que ter um número grande de agricultor e que seja sem o uso do veneno, e lá a gente tinha um acompanhamento técnico da equipe de ATE nessas regiões, e por isso foi algo que conseguimos consolidar. Mas isso a gente pode também tá vendo mais à frente, tanto em Condeúba, como a gente já vem vendo também em Poções, né? Tem os ACRs aí, a gente já está nesse movimento de construir as feiras agroecológicas, mas precisa de reuniões, né, de capacitações para poder consolidar uma feira dessa magnitude, porque tem que ter o compromisso do agricultor, porque a gente leva o nome do agroecológico para a feira, então não pode ser à toa, que a gente tem isso, né, nas Rede Povos da Mata, que o pessoal já tem a certificação, então é mais fácil. Nesses grupos, como não tem, então tem que ter alguém acompanhando. E como essas famílias têm esses ACRs, esses ACRs lá na ponta, né, pode ser uma forma da gente conseguir isso, né, Leandra? Porque vai ter a comprovação de que eles estão acompanhando nesse movimento sem veneno. E é perfeito isso, porque também a cidade já tem essa expertise aqui em Conquista, né? Porque também foi que desbravou essas primeiras feiras agroecológicas aqui em Conquista também. Então, já tem essa expertise nessa cidade, com Conquista, em cidade maior, né? Então, para levar isso para cidades menores, isso aí é um pouco mais fácil e simplificado para trabalhar. Bom, Vamos voltar para o assunto. Vou seguir. Eu não estou conseguindo visualizar tempo e tal. Posso ir. Vocês falam assim, Paulo, já cansei, estou de saco cheio de tu. Tchau. Não, a gente pediu a tarde dos ACRs aí, então você tem até então, beleza. às 17 horas, tá bom, tá?
Então, beleza. Então, vou falando aqui, que eu não estou visualizando o tempo, nada aqui, mas estou seguindo Pronto, o raciocínio. Então, bom, fique à são vontade. dois aspectos importantes que eu coloquei aqui, que são as condições da área e condições de mercado. E, como eu citei para vocês, eu não vou aprofundar do ponto de vista agronômico, né? Então, eu vou tentar levar um pouco mais para essa questão do planejamento, certo? Então, são condições que aí já é comum acontecer. Eu acho que eu percebi no YouTube da Cedasio, tem vários vídeos de passo a passo, desde a formulação de calda, de adubação, de plantio, né? Então, isso aí é um material riquíssimo que a gente está tendo a oportunidade, né? Que não substitui a assistência técnica e extensão rural em loco, né? Na presença, no tete a tete, agricultor e técnico, mas isso já é uma ajuda fantástica que vocês estão tendo do ponto de vista de informação. Então, são dois aspectos importantes para a gente iniciar essa questão do planejamento. São as condições da área e as condições de mercado. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.